A Netflix agora é dona de todo o universo de Harry Potter, todo o universo de Game of Thrones, incluindo Casa do Dragão, todo o universo de Big Bang Theory e tantas outras franquias de sucesso e promissoras, o que levanta uma grande questão. E agora? E agora que a Netflix comprou a Warner, o que vai acontecer com as principais produções? O que vai acontecer com os streams? E mais importante, o que vai acontecer com o nosso bolso? Vamos conversar um pouquinho sobre essa compra histórica que está acontecendo neste exato momento e por que devemos sim ficar preocupados com essa mudança. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e em pleno final de semana de CCXP que acabou de passar, recebemos a notícia da oficialização da compra que a Netflix fez da Warner Bros. Discovery por 82 bilhões de dólares. E eu coloquei uma oficialização aqui entre aspas porque o acordo ainda não está completamente fechado. Ainda existem muitas coisas para serem acertadas, algumas avaliações, regulamentações, que pode levar aí de 12 a 18 meses para enfim o martelo ser batido. Mas está apalavrado, né? Está acordado e já anunciado por ambas as partes, inclusive, de que a Netflix comprou a Warner. A não ser que a Paramount consiga jogar água nesse chope da Netflix, né? Porque eles acabaram de fazer uma oferta para a Warner de 108 bilhões de dólares, 26 bilhões a mais. Como é que isso pode impactar? Por que ela conseguiu fazer essa oferta, sendo que já tá tudo fechado com a Netflix? Vou explicar tudo isso nesse vídeo, calma. Para quem mora em uma caverna e não viu nada sobre isso, ou para quem até viu, mas não entendeu muito bem, o que acontece? A Warner Bros. Discovery, que tem esse nome desde que juntou a Warner com a Discovery, eles anunciaram que estavam à venda. Por quê? Porque eles começaram a analisar as suas contas, ali os seus cofres, e identificaram uma dívida de 40 bilhões de dólares. Até que eles acharam essa dívida lá. Mas eles foram juntando e fazendo as contas tudo bonitinho e perceberam o tamanho dessa dívida, o tamanho desse buraco que estava ali. Eu fico me perguntando, será que o Serasa de lá fica mandando mensagem para eles, igual eles mandam aqui pra gente quando tá devendo, sei lá, 10 reais pra algum lugar? Mas enfim, a Warner, ela juntou ali a sua diretoria, o seu board, os seus acionistas, né? Todo mundo falou, mano, qual que é a solução? Qual que é a melhor estratégia, o melhor caminho que a gente pode seguir aqui? E entre muitas discussões, chegaram à conclusão, vamos vender a Warner. A partir dessa decisão, eles começaram a buscar compradores, mas isso não é um leilão. É porque tem muita gente, muitas notícias por aí, que estão colocando isso como se fosse um leilão. Tipo, gente, a Warner tá à venda, quem dá mais, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não foi assim que aconteceu. O que acontece é que a Warner, a partir dessa decisão de que vamos vender, temos que buscar compradores. Então a galera ali, os bancários e as pessoas responsáveis, começaram a buscar compradores. E marcas, grandes marcas, streamers, produtoras, começaram a demonstrar interesse nessa compra. Então temos aí Prime Video, TV Apple, tantas outras marcas, incluindo, claro, Netflix. Cada uma dessas marcas que demonstrou um interesse oficial, meio que foi um formulário. Ó, gente, preenche o formulário que vai querer comprar. Tô exemplificando aqui para ficar mais de entender. Então as marcas demonstraram esse interesse e a partir desse interesse a Warner viu ali quem tinha mais interesse ali e falou, beleza, quero ouvir as propostas de vocês, me convençam. Só que essa proposta não era só em dinheiro. Uma proposta de quem dá mais, que aí sim quase que colocaria como um leilão. Caramba, não consegui falar. Caracterizaria como um leilão. Toma, acertei. Na verdade, essas propostas que a Warner estava procurando era, além da proposta financeira, como é que a nova empresa que estava querendo comprar a Warner ia gerir os seus produtos, ia gerir a sua marca, como é que ela ia lidar com essa dívida, todas essas questões. Então eles tinham que mandar um dossiê completo, tipo, tudo que iremos fazer com a Warner se você nos der a chance de comprar. Todas as marcas enviaram essas propostas e aqueles mais gostaram foi da Netflix. Só que é claro que ainda antes disso acontecer, quando selecionou os possíveis compradores, a Warner teve que abrir as portas com um documento de confidencialidade, óbvio, para mostrar, olha, tudo isso é tudo que temos, esses são os nossos números. Basicamente, para quem é criador de conteúdo aí, foi os analytics ali que eles tiveram que enviar. Esses são os nossos números atuais, esse é o dinheiro que a gente tem, isso é o que a gente vale, essa é a nossa dívida. É para ver se os compradores iam querer continuar comprando aquilo. A partir dessa abertura de portas, todo mundo enviou suas propostas e a Warner começou a analisar uma a uma e escolheram a proposta da Netflix. A partir do momento que eles escolheram a Netflix, todas as outras propostas ficaram em stand-by. Tipo assim, vocês não podem aumentar a proposta, não pode mudar, nenhuma outra empresa pode chegar agora do nada e enviar sua proposta. Calma que eu já vou explicar o rolê da Paramount, mas eles escolheram a Netflix, então eles estavam apalavrados. E aí eles iam sentar
com os donos da Netflix, seria ali no caso a diretoria da Warner e os donos da Netflix. Eles vão sentar e conversar sobre essa proposta, acertar todos os detalhes, o que iria entrar no contrato de venda, o que não iria. Porque, por exemplo, a proposta da Netflix incluía vários canais da Warner, mas não todos, né? A grande parte ali da Discovery, de coisas não roteirizadas, documentários, CNN, esses canais continuariam permanecendo aos olhos, ali, aos cuidados da Discovery, em um conglomerado novo chamado Discovery Global. Agora, as outras coisas mais roteirizadas, a sua produção ali, Warner Studios, o HBO Max, todas essas outras coisas, aí sim, essas partes iriam para Netflix. Quando eu digo iriam para Netflix, é para a empresa, não para o streaming necessariamente. Já vou explicar a parte do streaming depois. Então, nesse ponto da conversa, já estava tudo meio que oficial, que é o ponto que está atualmente, na verdade, né? Eles conversaram, chegaram num acordo, falou, beleza, a compra vai ser efetuada. E foi aí que eles anunciaram para todo mundo. E aí outras empresas só podem voltar a fazer uma nova proposta se a Netflix desistir da compra, ou se a compra não der certo por algum motivo, porque, como eu disse, tem muitas coisas, muitas legislações, minha dicção hoje está maravilhosa, muitas legislações para serem analisadas, muita coisa que a Netflix tem que aceitar para tudo isso acontecer, né, para evitar um monopólio, para evitar concorrência desleal, um monte de coisa assim, que são leis de vários países diferentes que tem que entrar num acordo aí com a Netflix. Então, por isso que é um processo longo, pode demorar. Mas nesse processo, se a Netflix não desistir, ninguém mais pode fazer proposta, teoricamente. Porque é aqui que entra o plot twist da Paramount. A proposta da Paramount foi de 108 bilhões de dólares. Como é que chegou nesse valor? A oferta que eles fizeram, na verdade, foi de 30 dólares por ação, né, para os acionistas ali, que chegaria nesse valor de 108 bilhões, e seria 26 bilhões a mais. Agora, se eu falei que ninguém mais podia fazer uma oferta, como é que a Paramount conseguiu fazer uma oferta e ser ouvida pela Warner? Porque eles foram sujos. Sujos no sentido de ética, de moral, né? Mas, mano, é lei da selva. Ganha quem for mais rápido, mais ágil, mais incisivo ali na sua decisão. Por que isso aconteceu? Porque a Netflix, ela tá conversando com a diretoria da Warner, certo? Mas a Paramount, ela não mandou a sua proposta pra diretoria, porque eles sabiam que a diretoria não poderia ouvir, porque legalmente falando já tá fechando com a Netflix. Eles fizeram a oferta para os acionistas da Warner, que viram essa proposta com bons olhos, por quê? Porque o lucro para eles seria muito maior. Estamos falando ali de venda de ações, então eles ganhariam muito mais dinheiro nessa proposta. E os acionistas é a única turma, a única galera ali que pode melar esse acordo com a Netflix, porque os acionistas são donos da empresa. Se eles têm a maior parte das ações, são essenciais na tomada de decisão. Então eles podem parar a diretoria e falar, não, peraí que tem uma outra coisa aqui, e se a grande parte, a maioria, ou de repente uma unanimidade dos acionistas decidir que a proposta da Paramount é melhor, a Netflix vai ser descartada e vão fechar com a Paramount. E é por isso que ainda existem muitas aspas e muita água para rolar debaixo ainda dessa ponte. Porque a proposta da Paramount também não vem só em cima do dinheiro, apesar de provavelmente ser o ponto principal, mas eles prometem pegar todos os canais, diferente da Netflix. Eles dizem que isso facilitaria a regulamentação nos países, né, porque tá tudo junto ali, não precisaria ficar separando as coisas. Além do fato de que eles dizem que não ofereceriam o risco de monopólio, coisa que a Netflix pode acontecer, né, porque a Netflix não é só uma produtora, ela tem um streaming muito grande, já tem muito espaço no mercado em vários âmbitos diferentes, coisa que a Paramount tem o seu espaço, mas não é tão grande quanto a Netflix. Então eles comprando a Warner, eles ficariam uma grande concorrente da Netflix, mas não um monopólio, sabe? Não esconderia, não amassaria as chances da Netflix, como a Netflix vai fazer com as outras empresas, entende? E isso talvez tenha sido até um grande motivador da Paramount de fazer isso, porque eles sabem que eles vão perder muito se a Netflix concluir essa compra. Então eles decidiram fazer uma grande aposta, um all-in ali, sabe? Ó, isso é tudo que temos, queremos comprar vocês e tentar gerir a partir daí. E então é por isso que os acionistas da Warner, mesmo que já esteja rolando lá com a diretoria a questão da Netflix, eles aceitaram escutar, ler a proposta, analisar essa proposta e prometeram dar uma resposta ali dentro de 10 dias, mais ou menos. E aí existe até uma frase no futebol para isso, né? Que existem diversas variações, mas no futebol dizemos que o jogo só acaba quando o juiz apita. Então, enquanto não estiver o contrato assinado, muita coisa pode acontecer aí. Inclusive, se você tiver aí sobrando, sei lá, 120 bilhões de dólares, você pode fazer uma proposta também. E enquanto o juiz não apita, enquanto a Warner tá tomando a decisão para quem eles vão vender o seu conglomerado,
você pode ir lá no tomada01.com.br, que é a nossa loja de camisetas e blusas estampadas de referências de filmes e séries, como essa aqui, ó, Supernatural, que eu tô usando. Supernatural esse, inclusive, que é da Warner, e vai aí ou pra Paramount ou pra Netflix, ou pra, sei lá, quem quiser comprar. Mas a camiseta pode ir pra sua casa. E você nem precisa ter bilhões de dólares, não. Tá muito mais barato do que isso, garanto pra vocês. Tomada01.com.br, pode ter uma camiseta como essa, outras referências do Supernatural também, e de vários filmes e séries que você pode ver. Tomada01.com.br, link tá aqui na descrição. Se você tiver pelo celular, pelo aplicativo do YouTube, já deve estar aparecendo essa e outras camisetas aqui embaixo. Se você clicar, já vai direto pro site, entrega para todo o Brasil com frete fixo, de R$ 9,90 para qualquer pessoa. E segue no Instagram também, @lojatomada01, sempre que tiver novidades, descontos, novas estampas, vai sair por lá. @lojatomada01 é o perfil, o link também tá aqui na descrição. Aproveitando que eu falei do Instagram, me segue no Instagram também e no TikTok. @minha vida é uma série, no Instagram tem um underline, no TikTok não tem. Tô tentando tirar no Instagram há alguns anos, ainda não consegui. Já foi lá fazer sua compra? Já se inscreveu aqui, deixou seu like, fez todo aquele engajamento que a gente já tá acostumado aqui no YouTube, que eu tenho certeza que você já fez, não precisei nem pedir? Se eu precisei, faz aqui agora rapidão, porque ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas para explicar esse rolê todo. Tá, mas considerando então que... Vamos tirar essa parte da Paramount, porque por enquanto é um grande se, né? E se isso acontecer? Mas o oficial até o momento é da Netflix. Então, se o acordo com a Netflix estiver tudo concretizado ali bonitinho, o que muda para nós, consumidores? E por que a gente tem que se preocupar com esse acordo? Porque, a princípio, parece ser uma coisa boa. E eu vejo isso com bons olhos, como um consumidor mais leigo, como sou, inclusive. Por quê? Porque eu não sei se vocês são dessa época de que a Netflix chegou no Brasil e vocês já assinavam desde essa época, mas eu assinava. E era muito gostoso. Eu falava assim, putz, quero assistir um filme, quero assistir uma série, tá na Netflix, porque era o único streaming que tinha. Agora não. Agora a gente quer assistir uma série, que é um filme, pô, da onde que tá passando? Onde que tem? Será que tem? Aí você paga 45 streaming e pior, não tem nenhum. Antigamente tinha tudo na Netflix, agora não tem. E isso tá se expandindo pro esporte. Eu quero assistir um jogo do meu Coringão e aí eu vou assistir, putz, aonde tá? Tá na Disney? Tá na Prime Video? Tá no Premiere? Tá na Globo? Tá na Record? Não tá em lugar nenhum? Sabe? É horrível ter que fazer essa procura toda vez que eu quero ver alguma coisa. Pensar numa possibilidade de pegar tudo que tem na HBO Max, que pra mim é o melhor catálogo que a gente tem disponível hoje, pegar tudo isso e colocar na Netflix, pra colocar tudo no streaming só, sei lá, 70% das coisas que eu assisto estar dentro de apenas um streaming, me parece interessante, ainda que haja a possibilidade de aumentar o valor da assinatura. Mas até aí eu pago 2 valores, se não mudar no resultado final, pra mim tá bom. Então assim, se essa fosse a única preocupação, tá valendo, sabe? É uma coisa ali que a gente ia aprender a se acostumar, como a gente aprendeu a se acostumar com todas as mudanças que tivemos até hoje. A preocupação aqui fica na possibilidade de um monopólio, ou quase que um monopólio de repente, da Netflix, porque se for um monopólio comprovado, a legislação vai proibir essa negociação, vai melar e a Warner vai voltar a ficar à venda. Mas se eles conseguirem driblar ali de uma forma de que, olha, não é um monopólio, porque isso vai ser diferente, isso vai continuar da Warner, e conseguir as brechas necessárias para que esse acordo vá para frente, a gente sabe que no fundo é um monopólio. No fundo, tudo vai ser da Netflix. E uma vez que tudo é da Netflix, não existe mais concorrência à altura. E aí tanto faz a qualidade das coisas. Porque se a Netflix ela é dona de grande parte, de uma grande fatia dessa pizza que é o entretenimento, eles terão muito mais investimento. Já começa por aí, o que seria desleal com seus concorrentes que não teriam tanto dinheiro assim. E aí, além de baixar a qualidade dos concorrentes, que não conseguiriam bater de frente, a Netflix sendo dona de quase tudo, ela fala, como eu disse, né, tanto faz. Então existe o grande risco de ela começar a priorizar, como ela já faz muitas vezes hoje, priorizar as questões ali, as séries, filmes que são populares, que tem muita audiência, independente da qualidade, porque o que importa no final das contas é o dinheiro entrando, e as coisas de qualidade, que seja por marketing, seja por azar, seja por tempo, ou sei lá, quaisquer outros motivos, não se tornaram populares, e aí elas podem ser canceladas. Parece exagero o que eu tô falando? Pode parecer, mas vamos ao histórico. Grandes séries aí da Netflix que tiveram uma boa aprovação de crítica e do público também, mas que foram canceladas mesmo assim porque não foram populares. Tivemos The Away, que muita gente não supera até hoje o cancelamento. Tivemos Sense8, que eu particularmente não supero o cancelamento. Tem Mindhunter, que a galera odeia lembrar dessa situação que a Netflix, né, não volta com novas temporadas dessa série. The Society, que me pega até hoje todas as vezes que eu lembro, porque houve-se o anúncio de que foi por causa da pandemia, mas dos bastidores é porque a audiência realmente não estava muito legal, ainda que eles tivessem renovado para a segunda, mas eles usaram a desculpa, tipo, a pandemia veio, não vale o custo de ficar segurando essa série, quer saber, vamos cancelar logo, vamos usar isso como desculpa. Foi isso que
aconteceu. Então são só alguns exemplos de grandes séries que tinham grande potencial, um bom roteiro, uma boa produção e mesmo assim foram canceladas única e exclusivamente porque a audiência não estava muito legal e eles não deram uma chance de tentar continuar, de repente melhorar o marketing, melhorar a divulgação, porque se chega nas pessoas certas, a série faz sucesso, porque eram séries boas, mas eles não estavam nem aí. E a prova de que eles não estavam nem aí é porque eles ficam renovando séries que são horríveis, que ficam cada vez piores a cada temporada, mas não são canceladas nem por um decreto, ou só quando realmente já esgotou tudo que eles podiam fazer. Um grande exemplo, 13 Reasons Why, que teve uma grande primeira temporada, uma segunda temporada ruim, terceira péssima e quarta completamente esquecível, o que é pior do que ser ruim, é ser esquecível. Emily in Paris, que começou muito bem, também começou muito divertida, hoje em dia simplesmente ninguém liga tanto mais assim. Elite, então, nem se fala. Meu Deus, o que fizeram com Elite? Teve um arco de 3 temporadas ali perfeito e a série durou 8 temporadas. Mesmo que todo mundo estivesse criticando. Eu sei que Elite tem muitos fãs, que a galera assistia, mas todo mundo assistia criticando. Dificilmente, eu não achei uma pessoa até hoje que falou, pô, a oitava temporada de Elite é cinema. Não existe essa pessoa. Então percebe que o padrão da Netflix é, se tá dando dinheiro e tá dando audiência, vamos sugar o máximo. A gente teve aí La Casa de Papel, né, que eles não produziram a primeira e segunda temporada ali que eles dividiram, eles não produziram, mas foi muito bom que eles compraram os direitos. Aí fizeram outras temporadas desnecessárias. Mas ainda assim, passou. Só que aí eles continuaram sugando, né? Fizeram outras versões, né? Se eu não me engano foi da Coreia, que fizeram que é exatamente a mesma série, mas em um outro país. Aí fizeram a série do Berlim também, que é esquecível. Eu até hoje não assisti, porque não ouvi uma pessoa falando bem dessa série. Então eles continuam sugando e não tá nem aí pra qualidade, eles querem dinheiro. E tudo bem, você pode até falar, pô, Luke, mas vai me dizer que você não é assim, vai me dizer que as pessoas não gostam de dinheiro, é normal, tudo bem, é o padrão Netflix. O que me preocupa é eles fazerem isso com as coisas da Warner. Porque vamos pensar aí só, pensando na maior divisão da Warner hoje, que é a HBO, maior divisão quando eu digo maior divisão de qualidade. Por exemplo, você sabia que Game of Thrones, na sua estreia, teve de 2 a 3 milhões de espectadores apenas? Mano, isso é muito pouco. The Away da Netflix teve uma audiência inicial parecida e foi cancelada. Ou seja, a chance de que se Netflix produzisse Game of Thrones, tivesse uma audiência tão baixa naquele início, fosse cancelada e a gente não tivesse ganhado a grande Game of Thrones, era grande. Ok, tudo bem que agora que a gente sabe do final de Game of Thrones, talvez tivesse sido melhor ser cancelado na primeira temporada. Mas a gente não sabia, e ainda assim tem grandes temporadas. Não teríamos Red Wedding, não teríamos a Batalha dos Bastardos. Que mundo é esse que as pessoas querem viver? Que não teríamos a Batalha dos Bastardos, o maior episódio de todas as séries já criadas na história. E eu tô falando de uma grande produção que fez sucesso, né, que deu muito certo. Mas a HBO, ela continuava investindo forte em séries, em produções que não davam tanta audiência, como por exemplo, The Leftovers, que eu custei muito pra assistir. Quando eu assisti, eu amei, porque ela é muito boa. Tinha aí também The Wire, né, que não era popular e continuou tendo investimento ali. Doom Patrol, né, Patrulha do Destino, uma série da DC, que também é muito aclamada por todo mundo que assistiu, pela crítica, e não tinha audiência, e durou muito até ainda. Ela continuou tendo o seu investimento ali para continuar, mesmo que não fosse popular. Então, se a gente pegar historicamente, estatisticamente, a HBO, ela investe em coisas que são boas, mesmo que não tenha audiência. Claro que uma vez ou outra uma coisa vai ser cancelada, mas temos exemplos de coisas que foram boas, de baixa audiência, que continuaram. Na Netflix a gente não tem esses exemplos. Então, uma das preocupações é que a Netflix pare em investir de coisas boas, porque, eu repito, não vai ter concorrência. Então, é uma coisa muito boa, tá sendo muito aclamada, mas as pessoas não estão assistindo direito, ela vai cancelar e não tá nem aí. Ela já faz isso hoje, que tem concorrência. Imagina se não tiver. E aí vamos agora para um outro âmbito de preocupação, que é a questão da qualidade. Porque não é nem, beleza, vai ter coisa que vai cancelar, vai ter coisa que vai continuar. Mas e a qualidade das coisas? A gente vai ter ano que vem, por exemplo, a série do Stuart, né? O Stuart falha em salvar o universo, um spin-off de Big Bang Theory. O que vai acontecer com essa série? E o DCU, que o James Gunn tá construindo, finalmente a gente tem um cara que é bom e que entende do universo e que tá construindo uma coisa muito legal que tá bem no comecinho ainda. Será que essa semente nem vai, sabe, florescer, germinar? Não sei se eu tô falando os termos certos aqui, porque a biologia não é minha área. Mas você entende? Uma coisa que tá começando tão bonito, me lembra tanto o MCU no começo. E aí o que vai acontecer com isso? Será que vão manter o James Gunn? Ou será que vai tirar ele e vai colocar Ryan Murphy, como a Netflix põe tudo? E não é uma crítica ao Ryan Murphy, ele faz produções incríveis, mas entende a minha preocupação? E eu nem toquei no ponto que mais me preocupa aqui nisso tudo, que é a série do Harry Potter. É o que vai acontecer com Harry Potter. Porque tava tudo caminhando muito bem entre uma e outra preocupação, mas
a ideia de que adapte os livros de forma fiel, a ideia que eu acho que já tem um contrato de 10 anos, então talvez isso não seja cancelado. Mas qual que vai ser a qualidade disso tudo? O que eles vão mudar, vão alterar? Será que eles vão manter a mesma galera? Ou será que eles vão contratar uns mais baratos? Ou será que eles vão colocar a galera que já faz tudo com a Netflix e do nada vai aparecer uma Jenna Ortega, já vai aparecer um Noah Centineo no meio aí de Harry Potter, entende? Então tudo que era motivo de esperança, né? A série do Stuart, que tanta gente pediu uma série dele há muito tempo, a série do Harry Potter, né, que vai ser mais fiel aos livros, DCU sendo construído, tudo isso era coisas de esperança, agora é motivo de preocupação, de desespero. E eu sei que parece que eu tô exagerando, cara, mas vamos pegar exemplos recentes, não tanto na Netflix, mas Disney. Disney comprou a Fox, mas eu nem vou mexer tanto na Fox. Disney comprou a Marvel. Vamos pegar uma coisa mais popular aqui. Disney comprou a Marvel em 2009. Nessa época dessa compra, era uma aposta, porque o MCU ainda estava começando. Era apenas uma ideia. Então a gente tinha ali o filme do Homem de Ferro e tinha o filme do Incrível Hulk, que nem da Marvel era da Universal, né? Os direitos ali eram divididos. Os direitos do Hulk eram da Universal, mas teve um pezinho da Marvel ali e fazia parte desse MCU que eles estavam construindo, porque o Homem de Ferro aparece no final do filme do Hulk. Então, até aí, a Marvel estava fazendo um bom trabalho, porque o filme do Incrível Hulk é muito bom e o filme do Homem de Ferro é maravilhoso. Depois da compra da Disney, a gente teve filmes bons ainda, mas porque não era 100% Disney. Ainda tinha o que da Marvel, ali tinha contratos que já estavam fechados antes. As coisas ainda estavam acontecendo porque teve a época de transição. Então, nessa época, a gente ainda teve Homem de Ferro 2, teve Thor 1, teve Capitão América, o Primeiro Vingador, filmes maravilhosos. E aí o primeiro filme que foi 100% distribuição e produção Disney foi Vingadores, que é um filme maravilhoso também, né? Então parece que a Disney não estragou, mas ele era só um legado, era uma coisa que tava juntando personagens de filmes que estavam sendo bons até ali. Depois disso é que começou a criação da Disney, né? E depois de Vingadores, o que a gente teve? Thor e o Mundo Sombrio, que é o pior filme do MCU e é top 5 piores filmes que eu já vi, mano, é muito ruim. E pra vocês terem uma noção quanto esse filme é ruim. Eu assisti ele 2 vezes. Quando eu fui assistir a segunda, que foi ano passado, quando eu tava vendo tudo na ordem cronológica, eu não lembrava desse filme. Minha memória apagou e eu tive o desprazer de fazer minha mente assistir tudo de novo e é muito ruim. E teve Homem de Ferro 3. Eu particularmente gosto, acho uma farofada ali da hora, mas eu sei que tem muita gente que odeia esse filme. Então, assim, são 2 filmes minimamente questionáveis, mas poderíamos colocar numa categoria de ruins também. Depois disso, né, depois desses fracassos completos, aí a Disney começou a se encontrar melhor com as coisas da Marvel. E aí sim, aí fez filmes bons, né? Fez O Soldado Invernal, filme maravilhoso, que é uma contrapartida ao Thor e o Mundo Sombrio. O Capitão América e o Soldado Invernal é o melhor filme do MCU. O melhor solo, pelo menos dizendo aqui. Aí teve Guardiões da Galáxia, teve Era de Ultron, teve vários outros filmes maravilhosos depois dessa época, né? Pelo menos até o final ali do Ultimato. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Qual que é meu ponto em trazer esse exemplo? É que quando esse tipo de coisa acontece, uma mudança é sentida. Então a qualidade provavelmente vai cair de algumas coisas. E sem contar produções cinematográficas, porque hoje a Warner é uma das maiores, se não a maior produtora de filmes pro cinema, né? De indústria cinematográfica ali. E simplesmente isso vai pras mãos da Netflix, que nunca ligou para cinema. Então o que isso vai mudar? O que vai acontecer? E pior, e se a Netflix agora começar a querer que todos os filmes que eles façam tenham ligação com produções que já são deles, sabe? E aí você tem que, pra assistir a série, você vai ter que ir no cinema pra assistir o filme, pra assistir aquele filme, você tem que ter assistido uma série da Netflix e começar a fazer esse tipo de ligação, tipo um MCU, só que vai ser um Netflix Universe. Além do fato da concorrência desleal com outras produtoras, né? Essas coisas que a gente já falou. E outra coisa também que é preocupante, será que o tempo de exibição nos cinemas vai diminuir? Porque antigamente não, né? Hoje em dia, as coisas ficam 1, 2, às vezes 3 meses, né? Quando tá tendo muita bilheteria, muito sucesso, a gente tem muita chance, muito tempo pra assistir os filmes no cinema. Hoje em dia, a Netflix, quando lança alguma coisa no cinema, ela corre pra jogar isso pro streaming, porque o foco deles é o streaming. Então, eles vão lançar ali um filme da Warner que é grandioso, vai deixar, sei lá, 2 semanas, 3 semanas no cinema e já vai jogar pro streaming. Como que isso não vai prejudicar a indústria cinematográfica também? Entende? Se você não tava preocupado, não tava preocupada, talvez seja a hora de começar a ficar. E falando nos streams, né? O que muda, então, na parte de streaming, né? Tirando a questão da preocupação, mas o que muda? O que está de concreto para mudar? Por enquanto, nada. A Netflix, inclusive, mandou um e-mail para os seus assinantes, eu pelo menos recebi, não sei se vocês receberam, tentando tranquilizar a gente. Então, por enquanto, nada muda. A Netflix, o que é da Netflix, a HBO Max, o que é da HBO Max. Vai ter essa separação por um bom tempo ainda. Até porque tem todas aquelas questões legais que eu falei, já expliquei pra vocês, que tá rolando ainda. Então, a curto prazo, nada deve mudar, os streams continuam separados, cada um com seus planos, né, cada um com suas produções. Até porque, além das questões legais que precisam ser resolvidas, a Warner, né, a sua
produtora, ela tem contrato com muitas outras distribuidoras. Então tem muito filme, tem muita série que eles fazem que estão em outros streamings, em outros canais, e que os contratos que já estão em andamento precisam ser respeitados, precisam ser cumpridos. Então nada vai mudar do dia pra noite. Eles não vão simplesmente amanhã fechar o HBO Max, jogar tudo pra Netflix e cada um que se vira. Se existir uma mudança a esse nível, né, de sumir um streaming e o outro englobar tudo ali, vai ser gradativo e vai demorar uns bons anos aí pela frente. Mas daqui a algum tempo, sim, é possível que isso aconteça. É possível que o HBO Max deixe de existir e tudo que tem lá vá para a Netflix. E aí eu sofro, né, porque aí eu vou perder meu desconto vitalício de 50% que eu tenho desde o início da HBO Max. Eu acredito que alguns de vocês também devem ter e estavam se perguntando isso até agora. Porque assim, gente, desconto é vitalício, né? O que significa vitalício? Significa que é pra vida toda. Uma vez que a HBO Max morre, nosso desconto morre junto. Mas existe uma outra opção. Existe a opção da Netflix manter os dois streams separados, né? Cada um executando suas próprias coisas como já é hoje, e eles só colherem os frutos e os lucros dos dois pros bolsos deles. A Disney, por exemplo. A Disney saiu comprando um monte de coisa, e aí ela tinha os direitos da Fox, que era de outro lugar, tinha os direitos do Hulu, né? Que era sócio ali, depois elas acabaram comprando o Hulu todo, tinha a Star. Então eles tinham vários streams diferentes, vários canais diferentes, mas tudo era um dele. A ABC Studios, que tem Grey's Anatomy, Modern Family e tantas outras produções, também é da Disney. Então são coisas separadas que todas pertencem a um único conglomerado. Mas a nível de streaming, né, na condição de streaming, a Disney talvez tenha percebido que manter separado não seja a melhor estratégia, porque eles já unificaram com o Star, já unificaram com o Hulu, então eles já estão juntando tudo, porque talvez não tenha sido a melhor opção. Por isso, olhando para esse exemplo que a gente tem, é possível que a Netflix englobe tudo no streaming só. Não acho que vai ser uma fusão, diferente da Warner Bros. Discovery, de umas coisas assim. Não vai virar uma Netflix Max. A Netflix comprou, ela é dona, ela é nova, então eu acho, ou eles vão criar uma coisa completamente nova, que eu duvido muito, mas o mais provável é que eles mantenham o nome Netflix como um grande nome poderoso e colocam tudo lá dentro. E aí, com isso acontecendo, com essas mudanças acontecendo, o que vai mudar em preço, em descontos, em planos, em catálogos, aí a gente vai ter que esperar para ver. Pelas experiências que temos, né, pelos exemplos que temos, é bem possível que sim, o nosso bolso vai sofrer e a nossa experiência vai piorar. Porque sempre que tem mudanças desse tipo, quem sofre somos nós. E é isso, assim, é isso que eu queria explicar mais ou menos pra vocês. É claro que tem muita coisa aqui que é mais detalhada do que isso, mas eu queria dar uma pincelada por cima pra explicar pra quem ainda não tava entendendo muito bem. Esse vídeo serviu pra mim também, que eu tive que pesquisar a fundo pra poder entender esse rolê, porque tava um pouquinho confuso. Então, te ajudei? Compartilha esse vídeo com outras pessoas pra ajudar outras pessoas também. E não sai desse vídeo sem se inscrever aqui e ativar a notificação, que é muito importante. Conforme for sair novidades, eu vou avisando vocês também. E coloca nos comentários quais são as suas preocupações em relação a tudo isso. Como é que você está vendo essa compra? Com bons olhos, com maus olhos? Receoso, esperançoso? Coloca aqui nos comentários e vai lá conhecer minha loja tomada01.com.br, onde pode ter camisetas como essa do Supernatural, que também vai virar da Netflix, tá? Porque ela pertence ao Warner também. Aqui, ó, camiseta do Supernatural, tomada01.com.br, link na descrição, vai adquirir a sua também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima. Valeu!